o tema do nosso programa, né, é justamente essa questão aí, se é possível que haja, se desenha, né, uma guerra civil no Afeganistão. Lembrando que no domingo, dia 15 de agosto de 2021, o povo afegão derrotou o maior império que já existiu aqui no planeta Terra, pelo menos aí nos tempos modernos, né? Que é o Império Norte-Americano. Invadiu o país 20 anos atrás, em 2001, em setembro de 2001, né? E que durante essas 2 décadas aí enfrentou uma encarniçada resistência do povo afegão, povo que praticamente não sabe ler e escrever, né? Povo que anda de sandálias aí, extremamente pobre, né, e precário, povo que majoritariamente é camponês, né, formado aí por pastores de ovelhas, de cabras, né. Essas pessoas, sem o apoio de ninguém, com apenas 80 mil combatentes na guerrilha, né, nacionalista burguesa, conforme o vocabulário marxista, que é o Talibã, né, derrotaram os Estados Unidos, que gastaram aí cerca de 1 trilhão, alguns falam 2 trilhões até mesmo de dólares nesses 20 anos de guerra. E desde então, né, tem havido uma grande propaganda na imprensa capitalista, diária, né, nos jornais, nas TVs, nas rádios, na internet, nas redes sociais também, contra, né, o Talibã, por, a gente tem que entender muito bem, representar essa vitória do povo afegão contra o imperialismo, independentemente do que pensem, né, os ideólogos do Talibã. O fato é que eles lideraram essa derrota do imperialismo, o que é por si só uma coisa extremamente progressista para até mesmo a história da humanidade, né? E desde então, além dessa propaganda, né, na verdade essa propaganda, como toda propaganda imperialista contra países atrasados, serve para preparar o terreno para ações militares, econômicas, políticas mesmo, né, contra esses países. Os Estados Unidos foram derrotados, mas a campanha contra o Talibã, de opressão das mulheres principalmente, né, é extremamente forte, indicando que algum tipo de guerra, né, mesmo que não essa guerra tradicional que aconteceu durante 20 anos, deve voltar a ocorrer no Afeganistão, né? E no meio a isso, o Talibã, que conquistou praticamente todo o território nacional, ficou sem o domínio de uma única província, que é a província de Panjshir, que fica a leste, né, do país. Essa província, uma coisa interessante, ela, mesmo quando o Talibã esteve no poder entre 1996 e 2001, ela não foi controlada pelo Talibã, né? Quem controla essa província, mesmo após a expulsão norte-americana, é um grupo rival do Talibã, né? Cujo nome é Força de Libertação Nacional, ou algo nesse sentido, né? Que, no entanto, não trabalha pela libertação nacional do Afeganistão. Por quê? Porque os comandantes, os principais comandantes dessa força, né, particularmente o líder, né, o considerado o líder dessa força, que é, se eu não me engano, o sobrenome dele é Massoud, ele é um agente, na prática, do imperialismo, né? Ele se formou na Inglaterra, no King's College. Ele teve artigos publicados no Washington Post e ele está recebendo, inclusive, ex-militares que eram do exército do governo afegão, tutelado pelos Estados Unidos, do governo de ocupação, né, afegão ali, fantoche dos Estados Unidos. Muitos desses militares, oficiais, foram para a província
de Panjshir se juntar a esse exército de libertação do Afeganistão, né? Ou seja, já era uma força com um caráter, né, pró-imperialista, por ser não apenas contra o Talibã, mas também por ter essas ligações intrínsecas aí com o imperialismo britânico e norte-americano. E além disso, recebeu, né, e vem recebendo aí reforço de ex-oficiais do exército do Afeganistão, que era controlado pelo governo dos Estados Unidos, né? E aí, hoje, a gente teve aí a notícia, né, de explosões em Cabul, que, segundo a própria imprensa, né, teriam sido aí ataques terroristas. Algumas, né, informações aí dizem que militares americanos morreram e mais de 70 pessoas foram vitimadas fatalmente nessa explosão aí no aeroporto de Cabul, né? O que indica justamente o que a gente está falando de uma desestabilização muito grande do Afeganistão, mesmo após a derrota, né, do imperialismo. É meio óbvio que isso daí não foi feito pelo Talibã, né, uma vez que o Talibã agora está no poder, ele quer o máximo de estabilidade possível, tanto é que já está conversando aí com os governos da Rússia, com os governos da China, da Turquia, né, que está ajudando inclusive a Força Aérea do Afeganistão agora, do Talibã, né? E alguns dizem que o Estado Islâmico estaria por trás disso, embora a atividade do Estado Islâmico não seja grande no Afeganistão, né? Mas a gente precisa acompanhar para ver quem exatamente que perpetrou e principalmente quem está por trás disso daí. Mas lógico, a principal suspeita, né? Não para a imprensa imperialista, logicamente, mas para qualquer um que acompanha a realidade do Afeganistão e do mundo, é o imperialismo, os Estados Unidos em particular, né? E esse exército, né, que opositor ao Talibã, que toma conta da província de Panjshir, declarou já uma guerra aberta contra o Talibã pelo controle do país após a saída, né, dos Estados Unidos, e pediu à comunidade internacional, né, ou seja, ao próprio imperialismo, aos países imperialistas, que o ajudem na luta contra o Talibã, né? Então, muitos analistas já vêm dizendo que o risco é grande de uma guerra civil, né? O Talibã vem fazendo aí umas concertações com Rússia e com a China principalmente, né, para tentar que o seu governo seja legitimado, pelo menos por uma parte dos países do mundo, para buscar, né, essa estabilidade, mas internamente esse conflito vai permanecer aparentemente, né? E além do risco de guerra civil, existe até mesmo, né, a própria possibilidade de uma secessão aí do Afeganistão, né? O imperialismo já fez isso muitas vezes, fez isso na Coreia, fez isso no Vietnã, fez isso no Sudão, né? E em outros países, fez isso na Iugoslávia, fez isso na própria União Soviética, né? E tenta fazer isso daí na Rússia, tenta fazer de uma maneira mais encoberta até mesmo no Brasil, né? E do jeito que o Afeganistão está, com uma província controlada por um exército armado anti-Talibã, né? Se esse exército aí conseguir conquistar algumas outras províncias, existe a possibilidade de, além da guerra civil, ser declarado aí a separação de uma parte do Afeganistão do restante do país, né? O Rudi Rien, em 1917, fala que os caras andam de sandália porque a outra opção é andar descalço.
Agora talvez eles conseguiram botas de combate e tênis de passeio. O país é extremamente pobre, né? O próprio Talibã, como eu disse, tinha 80 mil combatentes, no máximo menos, 78 mil combatentes, sendo que uma parte, inclusive, mal tinha treinamento militar. O que eles tinham era algumas AK-47 e lançadores de granada, né? Alguns veículos aí Toyota e mais nada. E conseguiram derrotar os tanques, aviões e bombas, né, norte-americanas.